Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos ver as propriedades físicas dos materiais. Iniciar um novo assunto. Vamos lá. Então, separa logo o material que a gente vai utilizar no final da aula. Se você tem atividade impressa, se o professor ou professora de vocês passaram essa atividade relacionada às propriedades físicas dos materiais, você pega essa atividade que a gente vai fazer a correção no final da aula. Se você não tem, faz aquele mesmo sistema. Pega o celular da mãe, do pai emprestado, tira uma foto e depois tenta copiar e responder no caderno. Certinho? Vamos lá. Então vamos ver a habilidade da aula de hoje. A habilidade diz o seguinte, ó: explorar fenômenos que evidenciem as propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas às forças magnéticas, solubilidade, respostas às forças mecânicas, como dureza, elasticidade, entre outras. Então a gente vai ver como que alguns objetos se comportam de acordo com essas propriedades que esses materiais irão ter. Então, a gente vai ver alguns exemplos diários e ver o conceito, o que significa cada uma dessas propriedades. Certinho? Vamos lá. Então, o que são propriedades físicas? Usamos diariamente diferentes tipos de materiais nas nossas vidas, nas nossas atividades. E cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Então aqui eu botei um exemplo de vários materiais. Por exemplo, o caderno é feito de papel. Então, se já pensou se esse caderno que é feito de papel fosse feito, por exemplo, de madeira, um outro material, ele teria as mesmas características? Ele seria leve, daria para a gente escrever? Não, né? Então a gente percebe o quê? Que os produtos, os materiais, eles têm características diferentes. O papel, eu posso dobrar ele, eu posso riscar ele com facilidade. Já a madeira, eu não consigo dobrar. Se eu tentar dobrar a madeira, ela quebra. Eu não consigo riscar com facilidade a madeira. Então vejo que os objetos, quando eles irão ser projetados, construídos, eles têm que ser muito pensados antes no material que vai ser utilizado neles. Uma coleção, por exemplo, um lápis de cor, em vez de ser a madeira, se ele fosse feito, por exemplo, de borracha, teria como ele ter aquela firmeza para eu conseguir pintar corretamente? Não, né? Então isso é o quê? Características que os materiais possuem. E essas características, elas irão provocar o quê? Propriedades, que é o que a gente vai estudar agora. Então vamos lá. De onde vem a energia elétrica? Que é um outro produto, uma propriedade dos materiais. Ó. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer a diferença dos materiais, assim como decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Então, a matéria, que é tudo que forma todos os objetos, todas as coisas, ela possui propriedades. Essas propriedades podem ser as organolépticas, que estão relacionadas aos sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato. Temos as propriedades físicas, que são as que a gente vai estudar hoje, que é o ponto de fusão, ebulição, que a gente já teve em aulas passadas, a densidade, que nós vamos ver, a solubilidade, a tenacidade e a dureza. E temos as propriedades gerais dos materiais, que é a impenetrabilidade, a divisibilidade, elasticidade, que nós vamos ver, inércia, massa, volume e compressibilidade. Então essas são algumas das propriedades que os materiais possuem e cada uma delas é uma característica que esse material vai ter e a gente vai estudar algumas delas. Então vamos lá, primeira característica, densidade. Essa propriedade que se relaciona com a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. Então a densidade é a relação entre a massa, o peso daquele objeto e o volume, o tamanho que ele ocupa no espaço. Essa relação vai proporcionar que alguns objetos sejam mais densos e outros objetos sejam menos densos. Como a gente pode ver aqui, ó, objetos que flutuam na água são menos densos que o líquido. Dessa forma, o que é que ele vai ocorrer? Vai boiar. Por exemplo, uma esponja.
Uma esponja, ela tem o quê? Um peso baixo e um volume grande, um tamanho grande. Então, isso proporciona que ela flutue na coluna de água. Já aqueles que ficam no meio da coluna d'água têm a mesma densidade da água. Por exemplo, uma madeira. Essa madeira ela não nem afunda nem boia, ela fica no meio termo. Então ela tem mais ou menos a mesma densidade da água. Já aqueles que afundam são objetos densos para a água. Por exemplo, um bloco de metal. Eu tenho um peso grande e um volume pequeno, então ele vai afundar. Então, se eu pegar cubos de materiais diferentes com as mesmas dimensões, a gente vai ver o quê? Que tem materiais que são menos densos e tem materiais que são mais densos. Os mais densos são mais pesados, por isso afundam. Os menos densos são mais leves, por isso boiam, flutuam. Compreendeu um pouquinho da densidade? Perfeito. Condutibilidade térmica, o que seria isso? Indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, de conduzir calor, de transmitir calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de materiais isolantes térmicos. Quais são exemplos de materiais que nós temos no nosso dia a dia? O principal é o isopor. O isopor, ele não transmite calor, ele não consegue absorver e transmitir. Por isso que a gente consegue armazenar algo quente ou frio dentro e conservar por mais tempo, porque ele mantém aquela temperatura, ele não conduz, ele não transmite. A madeira também é um bom isolante térmico, por isso que algumas colheres, alguns cabos de panela são feitos de madeira, porque ela não esquenta com a ação do fogo. O plástico também, a mesma situação da madeira. A lã também é um material isolante térmico, por isso que os agasalhos, meias, luvas, em locais muito frios, é feito desse material, porque ele armazena o calor do nosso corpo, não transmitindo para o ambiente. Ele isola, não transmite o calor. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente para o alimento. Então, um bom condutor térmico é aquele material que absorve e transmite o calor. Por exemplo, os metais como o alumínio. O alumínio que fabricou aqui essa panela, ele é um bom condutor térmico, então ele absorve essa energia térmica da chama do fogão e transmite para o alimento que está no seu interior, fazendo assim um processo de cozimento. Por isso que as panelas são feitas desses materiais bons condutores térmicos para transmitir esse calor. Deu para compreender um pouquinho o que é essa condutibilidade térmica? É quando o material conduz de forma eficiente o calor, no caso do alumínio, ou não conduz de forma eficiente o calor, como os isolantes térmicos, no caso do exemplo do isopor. Certinho? Perfeito. E temos também a condutibilidade elétrica, que indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. O cobre é um bom condutor elétrico e por isso constitui a maioria dos fios de energia elétrica. Então vejam que os metais são bons condutores térmicos e também elétricos. Se você for aí ver os fios da sua casa, se tiver um pedacinho que não está ligado em nada, você vai ver o quê? Que o interior desse fio é o quê? Formado por um metal, que geralmente é o cobre, que é um ótimo condutor de energia. Facilita com que a energia elétrica passe através dele. Alguns materiais não permitem a passagem de corrente elétrica e são chamados de isolantes ou isolantes elétricos, como o plástico, muito usado para encapar os fios, o que permite o manuseio desses fios com segurança. Então, os fios de energia eles são formados por dois materiais: o plástico, que é essa parte externa, e o metal condutor, que é a parte interna.
Esse material metálico aqui é um excelente condutor, passa energia. Então a gente não pode tocar nele, porque senão a gente leva um choque elétrico. Por isso que os fios são encapados, envolvidos por um isolante elétrico, que a energia elétrica não passa através dele. Por isso que é seguro a gente pegar um fio, mesmo que é ligado na energia elétrica, por essa parte encapada. Mas lembre-se, só pode fazer isso uma pessoa adulta, qualificada, um profissional relacionado a esse assunto, tá certo? Nada de mexer nos fios aí em casa. Então, condutor elétrico, a energia passa com facilidade. Isolante elétrico, a energia não passa, não propaga energia, por isso que é seguro a gente pegar nele. Compreendido? Vamos ver o magnetismo. Eu tenho certeza que vocês já viram um ímã, já brincaram com um ímã, tá certo? Então, o ímã nada mais é do que um elemento magnético. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de um material magnético que atrai alguns tipos de metal, como ferro ou ligas metálicas. Então, o ímã é um material que ele tem a função de atrair metais. Por isso que o ímã, aqueles ímãs de geladeira, eles grudam na geladeira, porque a geladeira geralmente é feita com um revestimento metálico, que esse ímã tem a capacidade de aderir. Ou quando a gente tem algum pedacinho de ímã, a gente consegue brincar para capturar alguns clipes, como eu vou mostrando aí nessa imagem. Então, o ímã, o magnetismo, é essa capacidade de alguns objetos terem essa capacidade de atrair objetos metálicos, certinho? Solubilidade. A solubilidade é a aptidão que o material tem de se dissolver ou não em determinado tipo de líquido. Dissolver significa o quê? Misturar uma substância chamada de soluto, por exemplo, o sal, em uma substância chamada de solvente, no caso a água. Então, quando eu consigo colocar uma colher de sal dentro de um copo com água, misturar bem, vai ter o quê? A dissolução, a dissolução do sal na água. Ao dissolver o soluto no solvente, o soluto some no solvente, porque ele se desmancha, ele derrete, vamos dizer assim. E aqui nós temos vários exemplos de solubilidade. Por exemplo, quando eu coloco uma colher de açúcar no copo com água e eu misturo bem, o que que ocorre? O açúcar some, porque ele foi dissolvido na água. A mesma coisa ocorre com o sal. Mas se eu colocar na água uma colher de azeite e misturar bem, esse azeite vai misturar com a água? Não, porque o azeite ele não dissolve na água. E se eu colocar um arroz nessa água, esse arroz vai dissolver? Não, o arroz também não se dissolve na água. Então, a solubilidade diz respeito ao quê? A alguns materiais se dissolverem na água e outros materiais não se dissolverem na água. Compreendido? Perfeito. Outra propriedade dos materiais é a dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Então, o grafite é aquela mina do lápis ou do material grafite mesmo, que a gente chama, né? Que serve o quê? Para a gente escrever no papel. Então, o grafite é um material que tem uma dureza bem baixa, ele risca com facilidade, ele perde suas partes com facilidade. Já o diamante é o material mais duro que nós temos na natureza. Ele é usado para riscar todos os outros materiais. Então, dureza diz respeito ao ato de riscar. Se o material risca os demais, ele é extremamente duro. Mas se ele é riscado com facilidade, como um grafite, ele tem uma dureza baixa. Resistência ou tenacidade é outra propriedade dos materiais que diz respeito ao. Um objeto feito de um material resistente é muito difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como a queda ou a martelada.
O aço é um material resistente e por isso ele é usado na construção de estruturas, né, edificações. Então a gente vai ter materiais que são altamente resistentes, que aguentam a pressão, que aguentam peso, e tem materiais que são extremamente com a resistência baixa, como um papel. Eu não posso botar muita força no papel que ele rasga. Num plástico, eu não posso botar muita força em um plástico que ele pode quebrar. Então ele tem a resistência ou tenacidade baixa. E elasticidade é outra propriedade dos materiais. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à sua forma original, quando a força causada da alteração é mudada. Então aqui eu tenho um pedaço de elástico. Se eu exercer uma força, ele vai alterar sua forma, ele vai aumentar o tamanho, porque ele é feito de um material elástico que proporciona essa deformidade. Mas se eu diminuir a força, ele volta ao estágio normal sem alteração. A borracha é um material que apresenta essa elasticidade evidente. Por isso, ao puxá-la, ela estica e ao soltá-la, ela volta à forma original. Mas nós temos também alguns tecidos, como a lycra, que é feita de um material elástico, que ela tem essa capacidade de aumentar o tamanho se a gente exercer força, mas ela volta ao tamanho original se a gente tirar essa força exercida, certinho? Então, outra propriedade é a elasticidade. Então, aí a gente viu um conjunto de propriedades que os materiais têm, que são as propriedades ditas lá naquela habilidade. Então, agora a gente vai ver algumas situações diárias, práticas, que essas propriedades são evidentes e a gente vai tentar identificá-las. Vamos lá? Atividades impressas. Quem tiver, pega aí e vamos responder. Primeira questão diz o seguinte, ó. Caio e Miguel estavam brincando com a bola. Com o chute que Miguel deu na bola, ela foi parar na piscina próxima do campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá-la. Diante dessa situação, marque a frase correta. O que ocorreu com a bola ao chegar lá na água? Ela o quê? Boiou. Quando eu falo em boiar, afundar, eu estou falando de uma das propriedades que a gente viu hoje. Vamos tentar identificar aqui nas questões. Ó. A bola é mais densa que a água. Quando eu tenho um objeto que boia sobre a água, ele é mais denso ou menos denso? Menos denso. Se a bola fosse mais densa, ela ia o quê? Afundar. Então, tá errada a letra A. Letra B. A bola é menos densa que a água. Perfeito. Se ela é menos densa, ela boia, ela flutua. A água é tão densa quanto a bola. Se isso ocorresse, o que ia ter? A bola ia ficar no meio da piscina. Não ia ficar nem na superfície, nem no fundo. Ia ficar bem no meio. A bola e a água não possuem densidades. Impossível. Todo objeto que tem volume vai ter massa, dessa forma vai ter densidade. Então, a resposta correta da primeira questão, letra B. Como a bola está flutuando sobre a água, o que é que diz isso? Que a densidade da bola é menor que a densidade da água. Dessa forma, ela vai flutuar, certinho? Primeira questão, B de bola. Tira uma foto, confere se acertou. Vou dar 10 segundinhos para quem não tem atividade tirar uma foto. Certinho, deu tempo. Vamos para a próxima. Segunda questão. Diz o seguinte, ó. Na história, os 3 porquinhos, o primeiro porquinho construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu uma casa de madeira. E o terceiro porquinho construiu uma casa de tijolos. Letra A pergunta. Qual casa apresenta maior resistência aos impactos? Por quê? Então, outra propriedade que nós estudamos é a resistência ou tenacidade, que é a capacidade de aguentar uma força maior. Então, qual dessas casas você acha que é a mais resistente, a que dura mais? Qual é? É a de palha, a de madeira ou a de tijolos? De acordo com a história dos 3 porquinhos, é a de tijolos. Ela aguentou bem o sopro do lobo, então ela é a mais resistente. Então, a de tijolos é a mais resistente.
Por quê? Pois ela é feita de um material que aguenta uma força expressiva, de um material resistente. Certinho? Compreendido? Letra B. Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? Por quê? Qual dessas foi derrubada com mais facilidade pelo lobo? De acordo com a historinha, foi a casa de palha, porque ela é feita de um material pouco resistente. Então, resposta da B, a de palha, pois é menos resistente. Compreendido? Viu que a resistência está relacionada a algo diário nosso? Então, pega aí, confere quem já respondeu, quem não tem, tira uma foto para depois copiar no caderno. Certinho, deu tempo conferir, deu tempo tirar a foto. Vamos para a próxima questão. Terceira, diz o seguinte, ó. Para se exercitar, em casa, Mariana comprou uma pequena cama elástica, chamada de jump. Ela pode pular sobre a cama elástica e realizar diversos exercícios. Veja, o material sobre o qual Mariana pula apresenta uma característica principal. Que característica é essa, gente? Então, ela está pulando e ela está em cima de um material que vai proporcionar essa impulsão dela. E ele vai ter uma característica das que a gente estudou hoje. Essa característica é a dureza? Não. Material duro é aquele que tem a capacidade de riscar os demais. A gente não está vendo nada relacionado a isso. Elasticidade, perfeito, o próprio nome fala, ó, cama elástica, é feito de um material elástico que tem a capacidade de se deformar e voltar para a forma anterior a essa pressão, como ela mostra aqui. Então, quando ela exerce uma pressão, ele se deforma, ele baixa. E quando ela retira essa pressão, ele volta ao normal. Então, a elasticidade está relacionada à cama elástica. Densidade, não, que a gente nem mexeu aí com água, né? Não está mostrando se boia ou se flutua. E magnetismo, não estamos falando de ímã também nessa perspectiva. Então, a resposta correta da terceira é elasticidade. Então, vocês vão marcar elasticidade como resposta correta. Certinho? Vou dar também 30 segundos para tirarem uma foto e registrar a resposta. Pronto, deu tempo. Vamos lá para a próxima. Quarta questão. Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou com a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. A colher do esquema, enquanto foi deixada dentro da panela, demonstra que ela apresenta. Letra A, boa condutibilidade elétrica? Não, né, gente? A gente está falando o quê? De chama, de calor. Então, é térmica, está relacionado à condutibilidade térmica. Essa colher, ela fala que é feita de alumínio. Alumínio é um tipo de metal. Se é metal, tem boa ou tem ruim condutibilidade elétrica? Vocês lembram? Tem uma boa condutibilidade térmica, desculpa. Então, objetos feitos de metal geralmente têm uma boa condutibilidade térmica, transmitem o calor de forma eficiente. Então, com relação à energia elétrica, não tem nada a ver. Letra B, tem baixa condutibilidade térmica? Se tem baixa condutibilidade térmica, são exemplos dos isolantes térmicos, como o isopor, a madeira e a lã. O alumínio não é nenhum desses materiais, então ele não tem uma baixa condutibilidade térmica. Tem uma boa condutibilidade térmica? Sim, por isso que ela se queimou. A colher absorveu uma grande quantidade de calor, esquentando, e quando a pessoa tocou nela, a
acabou se queimando devido ao calor armazenado em seu material. Então, a resposta da quarta questão realmente está relacionada à boa condutibilidade térmica do material. Então, vamos marcar a letra C de casa. Certinho? Tira uma foto, confere se acertou. 10 segundinhos para fazerem isso. Certinho? Conferido? Tirada a foto? Perfeito. Quinta questão. Walter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos. Pesquisando em um site de vendas, ele encontrou o seguinte produto: cabo indicado para eletrodomésticos, micro-ondas e secador de cabelo. Produto: cabo flexível, material condutor cobre. Letra A. Qual material é utilizado para conduzir a eletricidade nesse produto? Qual o material que está no interior do fio? Cobre. A gente viu que o cobre é um metal que tem excelente condutibilidade elétrica, por isso que os fios são feitos dele. Então, é o cobre, letra A. Letra B. Por que o cobre é utilizado nos cabos elétricos? Devido à sua ótima condutibilidade elétrica, porque apresenta uma boa condutibilidade elétrica. Certinho? Respondido, conferido, tiraram a foto para registrar a atividade, quem não tem. Perfeito. Vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na aula de hoje a gente viu que os materiais possuem propriedades, que são características básicas que dão as suas características de material. Vimos também que essas propriedades têm do tipo organolépticas, físicas e gerais. E a gente viu alguns exemplos dessas, como a densidade, que está relacionado entre massa e volume, e vimos também a solubilidade, que a gente vê diariamente quando a gente está fazendo uma refeição, por exemplo. E vimos vários outros exemplos de propriedades dos materiais. Na próxima aula a gente continua com esse assunto e até a próxima!